Meu nome é Ana Olímpia, eu sou angolana, tenho 58 anos, sou advogada, moro há 38 anos no Brasil e esse é o meu testemunho de fé. Maria, oh, Maria, oh, 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 Maria, Maria, oh, Maria, oh, oh, Maria. Minha história é talvez diferente das outras pessoas porque nós africanos, nós somos regidos pela natureza. O povo tem uma alegria muito grande interior. As pessoas cantam muito, elas oram cantando, elas comemoram a morte cantando. A história se passa pela tradição oral e a lei se faz por um concílio das pessoas mais antigas de cada tribo. O Soba é o chefe, então é um concílio que decide o que se fazer com a pessoa, o que se fazer com a terra. Maria, 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 Maria. Eu nasci numa cidade que é Nova Lisboa, que o dialeto é o quimbundo, que é uma desinência do umbundo. A Deus é Laripo, Tundala, que vai depressa, Mushima, expressa um pouco de saudade. Intercede por nós, por teus filhos, Maria. Derrama teu amor em teus filhos, Maria. Dissipa toda dor, oh, Maria. Escuta o clamor de teus filhos da África. Angola foi colonizado por Portugal, então tem uma influência muito grande da Europa. E Luanda é um Rio de Janeiro em ponto menor, com o mesmo clima, com o mesmo estilo de vida. Pela cura da África. Hoje tem uma África urbana, que é pautada pelas guerras. É uma África capitalista, é uma África pouco ligada à fé, com pouco amor, pouca compaixão ao próximo. Os meus pais foram os fundadores do movimento de independência da Angola. Então eu desde pequena, desde os meus 5 anos, convivi com esses processos políticos. E com 6 anos o meu pai foi preso político. Nós fomos afastados como se fôssemos órfãos. Eles proibiram que se os meus pais não se calassem, que a gente ia ser posto no orfanato e nunca mais íamos ver a família. Esse processo culminou com a Revolução dos Cravos em Portugal. E Angola é um país extremamente rico em recursos naturais. E por conta disso, se começou a brigar por uma pseudo-revolução, uma pseudo-independência, em que os angolanos tomassem conta do país. Angola foi tomada por legiões de mercenários, por conta dos diamantes, por conta do petróleo, das grandes riquezas naturais. As casas eram saqueadas, tinham milícias, então nós não podíamos sair. Se você estava na rua sem justificativas, eles matavam porque você não podia andar. Eu vivi um período que na minha casa a gente tinha um quadrado, que era um quarto de cimento, em que nós ficávamos para nos protegermos dos morteiros, dos bombardeios, que é uma coisa ilusória, porque quando vem uma granada, alguma coisa dessas, não sobra nada. Então um dia jogaram uma granada e minha mãe me protegeu e se machucou com os estilhaços da granada. Eu rezei uma Ave Maria, me ajoelhei aos pés de Maria e pedi. Eu falei, Nossa Senhora, me ajuda, porque eu não sei curar a minha mãe. Eu tinha 14 anos para 15. Enfim, eu fui indo, eu pus umas jeans, uma camiseta sem bolsa, sem nada, como se eu fosse visitar uma amiga. Eu passava nas milícias com um senhor amigo do meu pai, ele me levou. Eu era moça, então eu nem saberia sequer se eu ia passar por essas milícias. E a gente parava nas milícias, as milícias vinham, apontavam as metralhadoras para nós e perguntavam onde a gente ia. E eu disse, não, eu vou visitar uma amiga que ganhou neném. Não era, eu tinha que passar por isso.
E esse senhor ficou comigo, que era como se fosse um segundo pai. Então, eu falei, Sr. Henrique, eu vou ver qual é o avião que vai sair. E eu vou ter que trazer minha mãe. O aeroporto estava tomado, milhares de pessoas iam querer pegar aquele último avião. Enfim, a minha cunhada, ela era chefe de cabine da TAP. E o sobrenome do comandante é Costa. Eu tenho o sobrenome Costa da minha mãe. Então, aquele avião, que era o último avião, tinha o comandante Costa, que era meu amigo, e que disse assim, você vai pegar a sua mãe e trazer, e vocês vão viajar escondidas no cockpit do avião, como sendo minha família. Então, esse senhor foi buscar a minha mãe e viemos embora naquele avião. E foi o último avião que saiu. E nós chegamos a Lisboa. Em Portugal, o governo português teve muitos problemas porque milhares de refugiados chegaram ao mesmo tempo, todos com essa dificuldade, não tinham onde ficar. Então, eles ocuparam hotéis e aí o governo dava para quem quisesse ir embora uma passagem de ida para onde quisesse, com um pouco de dinheiro e só ida, não precisava voltar. A condição era não voltar. E nós viemos para o Brasil. Quando a gente vive na guerra, a gente vai construindo esse templo interior. Então nós não temos mais casa, só isso. Esse é o nosso templo, dentro do nosso coração. Então é onde efetivamente a gente sente a Maria, sente Cristo e sente a José, a Sagrada Família. Porque é o único caminho que a gente tem. Nós não sabemos se estamos vivos no momento seguinte. E nesse período, o que me regeu foi a fé. Foi a oração profunda. Eu nem me imagino sem fé. Aliás, eu nem estaria viva sem fé. E quando eu estou assim profundamente aflita, eu faço a Ave Maria. A Ave Maria é a oração, a vida inteira me acompanhou. E é a oração que eu acho que todos nós, mesmo que a gente perca o norte da cabeça, se esqueça do mundo, se vire gaga, a gente não esquece a Ave Maria. Se todo mundo reparar nas pessoas que perdem a memória, ninguém esqueceu a Ave Maria. Nunca. Pode esquecer quem é o filho, quem é a vida, o que fazia. Mesmo as pessoas com Alzheimer, se começar, ela nunca esquece a Ave Maria. Eu acho que isso é uma coisa que está intrínseca em nós. É como quando a gente manda uma carta no correio que põe um carimbo. Esse carimbo está dentro do nosso coração. É a Ave Maria. Sai gai mulash mariam hoi, salam langshin hoi, exeabir canti garano, kazi totu hulu itabares kinesh, yehod shinfe Jesus itabarakanu, kadestam mariam yamelakanat, lenha leahate atenut, ahuniam bemotat nigizei alemini. E por isso a gente pede muito que se ore pela África. Porque a África precisa dessa consciência, dessa essência da alma, dessa essência crística, dessa essência humana da compaixão ao próximo. Então, quando eu falo da África e quando eu peço muito, como africana, como angolana, é porque nós não conseguimos sozinhos. Mas nós precisamos transpor isso. Nós precisamos voltar a ter a nossa alegria interior. Nós precisamos voltar a ter esse amor, nos sentimos amados, acolhidos. Que esse é o grande
medo hoje dos africanos. Todas as guerras hoje, ainda que tenham um chamado pretexto religioso, de independência, se nós formos ver na essência, nenhuma tem. Todas elas são guerras de poder. E quando entra o poder, não entra o bom senso. É difícil, é muito difícil conseguir se reconstruir Angola, porque eles tiraram uma coisa das pessoas, o parâmetro do que é hombridade, o parâmetro do que é ser íntegro. As pessoas hoje não têm um parâmetro, eles têm um parâmetro de sobrevivência. Então, com a sobrevivência, você nem sequer pode ser julgado, porque a sobrevivência é muito complicada. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem comida, você não tem teto, você não tem casa. Então, nós não podemos julgar as pessoas, mas isso precisa ser reconstruído na alma de cada pessoa que mora lá. A misericórdia é a compaixão, é o profundo amor. A misericórdia de você olhar uma árvore, a misericórdia de você pegar um bicho, ao contrário, e virá-lo para poder voar. Isso que eu entendo a misericórdia, é o amor ao próximo. Eu já comecei muitas vezes na minha vida do nada. Eu já tive malária, que eu quase morri. E foi a misericórdia que me salvou. Quando eu saí da África, eu tive uma revolta intensa. E em todos os momentos eu sempre peço que Deus tenha compaixão de mim, não me deixe perder a fé. E nós temos momentos muito grandes na vida que a gente é frágil, que a gente reluta a caminhar, que a gente reluta a fazer uma escolha. A misericórdia de Deus sempre é assim. Sempre Ele me ajuda no momento em que Ele sabe que eu, como ser humano, vou errar. Então Ele tem a misericórdia de me dar uma luz para eu não cair na tentação. Ó meu Jesus, ó Cristo meu, repara cada coração na fonte da Tua misericórdia. Ó meu Jesus, ó Cristo meu, repara cada coração na fonte da Tua misericórdia. Ó meu Jesus, ó Cristo meu, repara cada coração na fonte da Tua misericórdia, porque eu acho que é ali que a gente repara tudo.